Saudações pessoal, vamos lá começar então a recuperação dos conteúdos para a prova agora de recuperação dessa semana, desse primeiro trimestre, aí para as turmas do primeiro E, primeiro F, terceiro NA e terceiro NB. Pessoal, demorou um pouquinho, mas saiu a revisão e nós vamos iniciar aqui as atividades focando primeiramente o conceito de densidade. Então lembre-se todos que nós trabalhamos no início as propriedades gerais da matéria e depois nós entramos na discussão das propriedades específicas da matéria. E uma dessas propriedades era a densidade. E o que é a densidade? A densidade é a razão entre a massa e o volume de um material. Essa massa, pessoal, deverá ser expressa em gramas e o volume geralmente deverá ser expresso em centímetros cúbicos. Então, quando eu falo razão, pessoal, quer dizer, é a divisão da massa pelo volume de um material. E a densidade, esse valor, essa propriedade da matéria, é que vai determinar quando esses materiais misturados, e desde que eles sejam immiscíveis, ou seja, não se dissolvam no outro, vai determinar quem se deslocará para o fundo do recipiente e quem permanecerá acima, ou seja, flotará nessa mistura. Caso a gente encontre a massa ou o volume do material em unidades de massa ou volume diferentes da grama ou do centímetro cúbico, será necessário então converter essas unidades. E aí eu passei para vocês aqui a questão quando eu for converter de quilogramas para grama e quando será necessário converter de litros para centímetros cúbicos. Ambos os casos, de quilograma para grama ou de litro para centímetros cúbicos, a gente multiplica por 1000 para obter esses valores. Bem, dessa forma, pessoal, vamos aqui tentar fazer um primeiro exemplo. Nós temos aí, no exemplo 1, dois materiais, material A e material B, e o exercício determina que você calcule as duas densidades, densidade tanto do material A quanto do material B. Bem, como calcular a densidade do material? Então vou chamar aqui, densidade do material A é igual à massa desse material A, que necessariamente deve estar em gramas, pelo volume desse material, o volume que ele ocupa. Então vou colocar aqui volume de A também, só que em centímetros cúbicos. Vamos verificar primeiro se a densidade, se as unidades que são pedidas estão contidas aqui nos dados fornecidos. Massa do material A, 200 gramas. Está pedindo em gramas e está em gramas. Ótimo. Volume do material A, 150 centímetros cúbicos. E pede em centímetros cúbicos, então também está ok. Vamos continuar então aqui o cálculo. Então a densidade de A será igual ao quê? A 200 gramas dividido por 150 centímetros cúbicos. Qual o valor da densidade de A, então? 200 dividido por 150. Vamos lembrar um pouquinho de divisão? Então, olha lá, 200 dividido por 150. Quantos valores igual a 150 eu consigo retirar de 200? Apenas um. E aí nós temos 150, 200 menos 150, que sobra 50. Veja, eu não tenho mais nenhum valor a descer aqui para compor juntamente com 50. Eu vou colocar um primeiro zero extra, coloco a vírgula, e aí é possível tirar 3, e assim, sucessivamente, eu vou conseguindo tirar. Nós vamos então deixar aqui esse valor em 1,33. 33 gramas por centímetro cúbico. Então esse é o valor da densidade do material A. Do material B, nós vamos também trabalhar com a mesma ideia. Densidade de B é igual, e aí nós temos massa de B tem que estar em gramas, e o volume de B necessariamente em centímetro cúbico. É o que acontece aqui? Não, você vê que a massa do corpo B, do material B, é de 0,6 kg e o volume de 1,2 litros. Então é necessário que nós primeiro
convertamos. Então, ó, vezes 1000 e também vezes 1000. Então, vai dar 600 gramas e 1.200 centímetros cúbicos. Aí sim eu posso então continuar. Ó, densidade de B é igual. Qual a massa? 600 gramas. Qual o volume? 1.200 centímetros cúbicos. E aí, dividindo um pelo outro, nós vamos ter aí o valor de 0,5 gramas por centímetro cúbico. Qual material tem maior densidade? Lógico que é o material A. Então, o material A, maior densidade, e o material B, menor densidade. Difícil, pessoal? Tranquilo? Ótimo. Bem, sabendo então a densidade de cada um, eu sugeri aqui um outro exemplo, onde nós encontramos lá então, a densidade de A é igual a 1,33, aproximadamente igual a 1,33 gramas por centímetro cúbico. E a densidade de B deu igual a 0,5 gramas por centímetro cúbico. Se considerarmos então, pessoal, o mesmo material, né, duas amostras de cada um, duas amostras de A e B, com a mesma massa, né, com o mesmo volume, perdão, qual vai ter a maior massa? Então vejamos, pessoal, isso aqui é uma análise onde nós já fazemos, né, no caso aí já executamos para outros tipos, quando a densidade em relação ao volume, né, onde nós sabemos que quanto maior a densidade, menor o volume, certo? Isso nós estamos fazendo em relação a outro tipo de proposta. Para nós agora o importante é o seguinte, quando eu tenho aqui a formulinha massa, densidade igual a massa vezes o volume, nós podemos aqui concluir que quanto maior a densidade, maior também será a massa, desde que o volume seja o mesmo. Então, conhecendo agora as densidades do material A e B, qual material possuiria maior massa, considerando que ambos possuem o mesmo volume? Então, levando em conta que massa e densidade são diretamente proporcionais, o material que possuiria maior massa seria o material A, tá? Então, maior massa, material A. Isso considerando que nós temos amostras, duas amostras, tanto de A e de B, tendo o mesmo volume, certo? Então, se eu tenho o mesmo volume, 200 ml, tanto de um quanto do outro, e dois materiais distintos, o que tem maior densidade tem uma maior massa, ok? Vamos lá, mais uma proposta aqui em cima. Ainda sobre os materiais A e B, supondo que fosse disponibilizado amostras de ambos os materiais com a mesma massa, qual seria o material que apresentaria maior e o menor volume? Aí sim, nós teríamos aqui quanto maior a densidade, menor o volume. E logo, então, sabendo que a densidade de A é de 1,33 gramas por centímetro cúbico e a densidade de B é de 0,5 gramas por centímetro cúbico, esse material aqui, o A, teria então o menor volume, porque ele apresenta a maior densidade. E o material B teria o maior volume. Por quê? Porque apresenta a menor densidade. Aqui, pessoal, nós temos um comportamento que é inversamente proporcional. Então, lembrem e não confundam. Quando se relaciona densidade e massa, desde que o volume seja o mesmo de uma amostra da outra, tanto a densidade quanto a massa são diretamente proporcionais uma à outra. Ou seja, se uma aumenta, a outra também
aumenta. Já, contrariamente a isso, ocorre quando a densidade em relação ao volume, quando as amostras têm a mesma massa. Então, quanto maior a densidade, menor o volume. Lembram que a gente fez alguns exercícios desse jeito. Se eu fosse aqui perguntar para vocês, em qual frasco estaria o material A e B, então, nós já fizemos essa associação onde no 1, por ter o maior volume, ele é a menor densidade, e o 2, por ter o menor volume, ele tem a maior densidade. Ok? Bem, sabemos que o material mais denso, ou seja, de maior densidade, quando misturado a um outro, e considerando que ambos sejam immiscíveis, ou seja, não se dissolvam no outro, ele se desloca para o fundo do recipiente, enquanto o menos denso flotará. Considerando um recipiente com água, densidade de 1 grama por centímetro cúbico, qual material afundará e qual flotará na água? Pessoal, nós temos então aqui um recipiente onde eu tenho água. E essa água tem uma densidade igual a 1 grama por centímetro cúbico. E lá nós temos dois materiais, o material A e o material B. Logo, o material A, vou colocar aqui só 1,3 de densidade, e o material B com 0,5. O que acontece? Sempre o material menos denso flotará. E o material mais denso do que a água estará abaixo dela. Então, quanto maior a densidade, mais fundo o material em relação ao outro. Tá? Então, maior densidade, afunda. Menor densidade, flota, flutua. Ok? Então, a nossa revisãozinha aí da parte de densidade seria isso daí, pessoal. Dentro do que a gente já fez de avaliação nas provas mensais e bimestrais. Tá? Bem, temperatura de fusão e temperatura de ebulição. Antes de começarmos a falar disso daí, é importante que a gente destaque quais são os 3 estados físicos da matéria, e são eles: estado sólido, estado líquido e estado gasoso. E é importante também destacar e conhecer que o material no estado sólido ele pode sim passar para o estado líquido. Esse mesmo material no estado líquido pode sim ser transformado para o estado gasoso, desde que ele absorva energia ou perca energia. No caso dele absorver energia, nós vamos ter aí a passagem do sólido para o líquido, que é a fusão. Esse material no estado líquido absorvendo, continuando a absorver energia, ele vai ter a sua passagem para o estado gasoso, chamado de vaporização. E essa vaporização, pessoal, pode acontecer de 3 maneiras distintas. Ela pode acontecer pela evaporação, que é lento, a ebulição, que é o ato de ferver, e a calefação, que é uma vaporização instantânea. Bem, ainda nós temos a passagem do sólido para o gasoso diretamente. Nós temos aí o exemplo da bolinha de naftalina, do gelo seco, que se chama sublimação. O processo de resfriamento, ou seja, de diminuição da temperatura, perca de energia, também ocorre. Nós temos como reverter esses processos. Chama-se sublimação também a passagem do gás para o sólido diretamente, sem passar para o líquido. Quando nós pegamos aí, então, um vapor e diminuímos a temperatura dele, ele sofre um processo de condensação, voltando a ser líquido. E aí você tem a formação das chuvas, você tem na água fervendo ao fazer no arroz, por exemplo, a formação dela na tampa da panela. Por quê? Porque encontrou uma superfície de menor temperatura e acabou então retornando ao estado líquido. E do líquido para o sólido, a solidificação. Para nós aqui, o que é importante ressaltar em relação à temperatura de fusão e temperatura de ebulição é que a temperatura de fusão é a temperatura no qual ocorre a fusão. É a passagem do estado sólido para o estado líquido. E a temperatura de ebulição é a temperatura no qual ocorre a ebulição, que é a passagem do estado gasoso para o estado líquido. Fica mais claro isso quando a gente olha o diagrama aqui, pessoal. E nesse diagrama, nós temos o seguinte.
Nós temos aqui o material no estado sólido, e aqui eu tenho a passagem do sólido para o líquido. Do sólido para o líquido é a fusão. Qual a temperatura está sendo marcada aqui? Então vamos ver. Olha lá, temperatura de 0 graus. Nesse caso aqui é o diagrama da água, pessoal. Então a temperatura de fusão da água é 0 graus. Abaixo dessa temperatura a água está no estado sólido. Acima dessa temperatura ela vai poder estar no estado líquido até atingir uma nova temperatura, que é a temperatura de passagem do líquido para o gasoso. Qual que é o nome disso aqui? Ebulição. Essa transformação se chama ebulição. E a ebulição da água a 1 atm, a 1 atmosfera de pressão, ocorre a 100 graus Celsius. Então, nesse momento aqui, abaixo de 0, o material é sólido. Entre 0 e 100, no caso da água, entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição, que aqui, ponto de fusão, ponto de ebulição, o material vai estar líquido, e acima desse valor, o material vai estar no estado gasoso. Então, abaixo da fusão, sólido. Entre a fusão e a ebulição, líquido. E acima da ebulição, no estado gasoso. Bem, nós temos aí um exercício, vamos ver um exemplo. Observe a tabela abaixo e determine o estado físico de cada material a 5 graus Celsius, 37 e 110. Eu vou colocar aqui do lado 5 graus Celsius, 37 graus Celsius e 110 graus Celsius. Bem, a 5 graus Celsius a água vai estar no estado sólido, líquido, gasoso. Então veja, vou pegar aqui uma outra cor. 5 graus Celsius é maior do que 0 e menor do que 100. Ela vai estar aqui. Entre 0 e 100, entre o ponto de fusão e ebulição, a água vai estar líquida. 5 graus Celsius é maior que menos 116 e menor do que 34. Então, também para o éter etílico, líquido. 5 graus Celsius é maior que menos 117 e menor que 78. Então, para o etanol, também vai estar líquido. 5 graus Celsius já é menor do que 41. Então, no caso aqui, para o fenol, vai estar sólido. E para o pentano, 5 graus Celsius é maior que menos 130 e menor que 36. Então, também vai estar líquido. Vamos pegar uma outra cor de caneta aqui, para a gente poder fazer a 37. 37 graus Celsius para a água está entre 0 e 100. Então, também é líquido. 37 para o éter etílico é maior que menos 116, mas é maior que 34 também. Então, aqui está no estado o quê? Gasoso. 37 graus Celsius para o etanol é maior que menos 117 e menor que 78. Então, está entre os dois valores, é líquido. 37 para o fenol é menor que 41. Então, o fenol está no estado sólido. E 37 para o pentano é maior que menos 130 e também é maior que 36. Então está no estado gasoso. O último aqui, para que a gente possa fechar essa ideia. 110 graus. 110 graus é maior que 0 e também é maior que 100. Então, para a água vai estar no estado gasoso. 110 graus é maior que menos 116 e também é maior que 34. Então, o éter etílico também estará no estado gasoso. O etanol, o 110 a 110 graus, também tem uma temperatura superior, tanto a de fusão quanto a de ebulição. Então, também estará no estado gasoso. Já o fenol, 110 é maior que 41, mas é menor que 182. Para o fenol, essa temperatura estará líquido. E 110 graus para o pentano, ele é maior tanto que o ponto de fusão quanto que o ponto de ebulição. Então, o fenol vai estar gasoso. Pessoal, a gente fez vários exercícios desse modelo, desse tipo, com esse raciocínio. E a recuperação, novamente, a gente vai estar cobrando isso. Espero que vocês tenham aí tranquilidade para responder. Não é um exercício difícil, é tranquilo.
Sempre lembrando que antes do ponto de fusão é sólido, entre o ponto de fusão e ebulição é líquido e após o ponto de ebulição é gasoso. Bem, misturas, sistemas materiais, misturas homogêneas e heterogêneas. Eu vou colocar o videozinho aqui para rodar e a gente vai dar uma olhadinha. Vou comentando aqui com vocês. Primeiro que mistura homogênea, vamos ver aqui. Mistura homogênea, pessoal. Então aí eu tenho cloreto de sódio, certo? E nós vamos misturar esse cloreto de sódio à água. Então aí com a ajuda da espátula, nós vamos adicionar aí 1, 2 espátulas de cloreto de sódio e após isso nós vamos agitar. Veja, nesse misturar do cloreto de sódio com a água, vai chegando a um ponto de que nós não conseguimos mais identificar quem é o cloreto de sódio e quem é a água. Ali nós temos uma mistura então homogênea, uma única fase. Diferentemente do que acontece aqui com areia e água. Por exemplo, a água e a areia formam duas fases. A areia é uma fase sólida e a água uma fase líquida, mas que eu posso então identificar um do outro. Veja aqui, ao lado, nós temos também o mesmo sistema, um sistema heterogêneo. Eu tenho a areia representando a fase sólida, eu tenho a água aqui representando a fase líquida e o óleo também. Como o óleo e a água não se misturam, eles formam duas fases, eu consigo ver 3 sistemas diferentes. Areia, água e óleo, pessoal. Certo? Então isso é uma mistura heterogênea. Quantos componentes eu teria então nessa mistura? Nessa mistura eu teria a areia, a água e o óleo, 3 componentes. Quantas fases? 3 fases. Por quê? Fase é aquilo que eu observo, componente é aquilo que eu estou adicionando. Na mistura homogênea que a gente viu logo antes, teria o quê? Água e sal, 2 componentes, mais uma única fase. Tranquilo? Exercício fácil, tranquilo de executar. Bem, continuando, vamos para os modelos atômicos. E nos modelos atômicos nós temos aí o primeiro modelo em 1808 com Dalton. Ele falava o quê? Que a matéria é formada de átomos. Nós sabemos que os átomos, segundo Dalton, são partículas esféricas, maciças, homogêneas, indivisíveis, indestrutíveis e desprovidas de carga elétrica. Importante, para Dalton, o átomo não possuía carga elétrica nem positiva nem negativa. Então ele era considerado neutro, não pelo fato das cargas serem iguais, mas pelo fato dele desconhecer a existência dessas cargas. Bem, ele acreditava que existem diferentes tipos de átomos e que esses átomos diferentes se combinavam para formar as diferentes substâncias. O modelo dele aí é o modelo que a gente fala aí, a grosso modo, o modelo da bola de bilhar. Um outro modelo atômico seria o modelo de Thomson, que passa então a discutir a existência de cargas elétricas no átomo. Ele diz que também a matéria é formada de átomos, mas que esses átomos são neutros. Mas neutros não porque não possuem cargas, mas porque possuem cargas em mesma quantidade, tanto positivo quanto negativo. Então uma carga cancelaria a outra. Ele considera que o átomo são partículas neutras, onde a massa desse átomo é positiva e no meio dessa massa existem elétrons negativamente carregados, neutralizando toda essa espécie. E para finalizar os modelos atômicos, nós temos o modelo de Rutherford, onde no modelo de Rutherford, diferente do que acreditava Dalton e Thomson, que falavam ali que o átomo era maciço, o Rutherford vai provar que o átomo, na verdade, ele é descontínuo, que ele é composto de espaços maciços e espaços vazios. E ele, então, acaba sugerindo um novo modelo atômico, onde o átomo é formado por um núcleo muito pequeno. Nesse núcleo estariam as partículas, os prótons e os nêutrons, os prótons com carga positiva e os nêutrons com carga zero. E na eletrosfera, que é o entorno desse átomo, estariam os elétrons. Então, no núcleo, os prótons e os nêutrons. E na eletrosfera, os elétrons.
Elemento químico. Bem, pessoal, conhecendo as 3 subpartículas atômicas, a principal que identifica um elemento químico, um tipo de átomo diferente, é a sua quantidade de prótons. Então, essa quantidade de prótons, ela vai identificar o elemento. No caso aqui, sempre um elemento químico terá o seu símbolo, no caso aqui o cálcio é o Ca, o seu nome, cálcio, e o número atômico, certo? Esse número atômico, ele representa a quantidade de prótons e o número de massa, que representa a quantidade de prótons mais nêutrons. Para poder determinar aí no caso quantos prótons, quantos elétrons e quantos nêutrons tem uma espécie química, desde que ela seja neutra, e neutra quer dizer que ela não possui carga nem positiva nem negativa acima do símbolo, aqui na direita, eu posso considerar que a quantidade de prótons e elétrons são iguais. E aí então quantos prótons? O menor valor indica a quantidade de prótons, 20. Se não tem nenhuma carga positiva ou negativa, esse átomo não é um íon, vai ter também 20 elétrons. E a quantidade de nêutrons seria sempre o número de massa menos o número atômico. Ou seja, maior menos menor. 40 menos 20, 20 nêutrons. Então, um exercício que já caiu na bimestral e que pode estar caindo aí de novo na recuperação. Fácil, tranquilo de fazer, pessoal. Bem, e aí, nosso último comentário aqui sobre as substâncias simples e compostas. O que são essas substâncias? Na verdade, são materiais, né, formados por um ou dois ou mais átomos iguais ou diferentes que se unem. Então, quando eu tenho a formação de uma molécula ou de um agregado iônico constituído por um único elemento químico, que é o caso aqui do oxigênio no ozônio, nós temos uma substância que é classificada como simples. Não tem só o oxigênio, o ozônio aqui. Nós vamos ter o O2, o N2, o ferro e assim por diante, substâncias que são formadas por um único elemento químico, que pode estar, né, formado aí por 2 ou mais átomos desse mesmo elemento. Agora, quando eu tenho uma molécula, uma substância formada por 2 ou mais elementos químicos, aí eu tenho a substância composta. E a água aqui, no caso, é a substância composta. Ela tem 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Pessoal, para nossa revisão hoje, ficamos por aqui. Espero que tenha ajudado em alguma coisa. Boa prova para todos amanhã. Ou sexta-feira, pessoal que for fazer na sexta. Tá? Até mais, galera. Fui.